assim, na meditação do amor do Senhor para conosco. E cada dia estou mais fascinado por Jesus. Já vai aí para os 30 e alguma coisa que eu estou servindo a Ele, mas hoje está melhor do que em todos os dias que já passou, né? Tem alguns saudosistas que dizem, ai, lá atrás era uma bênção, lá atrás era assim. Eu não tenho isso não, hoje está melhor do que todo o tempo que já ficou para trás. Glória a Deus, para mim o Senhor é o mesmo, hoje, aquele de ontem é o mesmo, hoje, e é eternamente. Glória a Deus, toda manhã quando eu acordo, a primeira coisa que eu faço é dar graças a Deus, né? Graças a Deus. E não é porque, eu dou graças a Deus porque estou vivo. Nada disso, eu não vou morrer mais. Eu já o aceitei para ter vida eterna. Então não vai ter mais morte, né? Vai ter talvez, antes de Jesus retornar para a totalidade da sua igreja, vai ter uma passagenzinha que eu talvez faça, né? Eu estou dizendo talvez porque ele pode fazer aquele retorno total hoje, né? Mas se não for, eu terei que fazer aquela passagem que os santos que lá atrás serviram ao Senhor já fizeram. Essa saída do corpo, essa experiência que alguns têm muito medo dessa realização, né? Mas que não deve ser assim, porque nós devemos estar pronto para a hora que o Senhor chamar-nos, nós fazer essa passagem para o outro lado, sair da matéria para a imatéria. E que coisa maravilhosa quando a gente entende que, nesse aspecto, o crente em Jesus, a pessoa que confia totalmente em Jesus, não morre. Ele simplesmente vai transcender de uma vida na matéria para uma vida na imatéria. E, na verdade, bem pensado, a vida de verdade está ali no outro lado, né? Aquela ali é a vida na plenitude, onde a mente vai expandir-se para usar 100% da sua capacidade, a consciência vai ser total, aonde não vai precisar fazer perguntas, Senhor, o que é isso ali? Ou Senhor, por que aconteceu isso? Você simplesmente sabe. É uma plenitude de conhecimento, um mergulho na sabedoria, na ciência divina, que agora, nesse processo da natureza física, a gente ainda tem várias amarrinhas que nos impede de mergulhar tão profundo. Alguns dos santos de Deus foram um pouquinho mais além e entraram, eu não diria que eles chegaram a mergulhar lá nas profundezas do oceano de Deus, mas mergulhar até um estágio, entre eles Paulo, né, o apóstolo, que chegou até um pedacinho lá e disse, profundidade, coisa profunda, glória a Deus. E quando toma ar aqui na matéria novamente, volta aos sentidos da natureza física, ele diz, é insondável. Glória a Deus, as coisas que o Senhor tem, aquelas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e nem subiu ao coração, ao espírito, à consciência áurea do homem, não deu, não chegou, ninguém pensou. Ele disse, Deus tem reservado para os que amam Ele, para os que esperam Ele. Glória a Deus, eu estou aí. Então, dá vontade, sabe, de dar esse salto hoje. Você sabe que nas cartas Paulo escreve a respeito disso. E ele diz assim, olha, eu estou agora entre um vale de decisão, porque eu tenho vontade de ir. As coisas que eu conheço, e as coisas que eu já aprendi, as coisas que eu já experimentei, as coisas que eu já comunguei com Deus, me faz ter desejo de partir, o Paulo dizia.
Me põe ali, ó Senhor, me leva a orar Maranata. Ora vem, Senhor Jesus, ao menos para mim. Né? Ele disse, mas por outro lado eu vejo as necessidades dos santos. Quantos que ainda precisam aprender, quantos que ainda precisam ser instruídos, quantos que ainda precisam da minha experiência de fé, para iluminá-los, a fim de que eles também caminhem na luz de Deus. Ele disse, então, por amor, dá a impressão que Deus, num contato íntimo com Paulo, deixou Paulo escolher, queres vir já ou queres ficar um pouquinho mais? Porque ele diz assim, mas por amor dos escolhidos, dos santos, convém que eu fique um pouquinho mais, então eu vou ficar um pouquinho mais. Até quando ele atinge o limite das suas conquistas espirituais aqui na terra, e aí então ele conclui, agora deu, não vou ficar mais, acabei a carreira, guardei a minha confiança, glória a Deus, guardei a minha fidelidade, a palavrinha fé que está ali no texto, quando analisada a partir do seu original grego, nos remete para uma profundidade de entendimento. Quando Paulo escreve, guardei a fé, não é simplesmente, eu continuei crendo, não, é só, guardei a fé, guardei a minha confiança, guardei a minha fidelidade, eu ainda estou perseverante no Senhor. Ele disse, guardei a fé. E desde agora me aguarda a coroa da justiça. Também você não vai pensar que é uma coisa que ia botar na cabeça dele, não. Entendeu? A coroa da justiça, a plenitude. Eu vou estar diante do justo. Eu vou me apresentar diante do meu Deus. Aleluia! Glória a Deus! Tem coisas para mim lá em cima. E ele então vai se despedindo da igreja nessa convicção. Ou seja, Paulo não foi um homem de altos e baixos na sua fé. Ele foi um homem de um caminhar cristão em ascensão. Seus altos e baixos foi em relação à sua vida natural. Tinha hora que tinha dinheiro, tinha hora que não tinha dinheiro, tinha hora que estava bem financeiramente, outra hora não, tinha hora que estava rodeado de amigos, hora que não tinha amigos, hora que estava fazendo um grande trabalho e era elogiado, horas que faziam mesmo grande trabalho e o povo criticava, entende? Mas ele não deixou se abalar na sua fé, a sua fé era ascendente, cada dia mais, confiando no Senhor. Ele fez o caminho do justo, que segundo escreveu o sábio Salomão, é um caminho como a luz da aurora, que vai brilhando mais, e brilhando mais, e mais, oh glória a Deus, até ser dia perfeito, ter o brilho total do conhecimento e da sabedoria de Deus. Oh, coisa maravilhosa, amém? Eu espero que vocês estejam todos inseridos neste estágio de fé. Não estou dizendo que estejam todos na mesma medida, na mesma estatura, no mesmo nível, no mesmo passo de fé, mas todos no mesmo caminho da fé. Glória a Deus, que cada um esteja progredindo, crescendo, avançando, atingindo a maturidade espiritual, porque o trabalho que realizamos é para que isto aconteça. E que ninguém aqui tema a morte, que ninguém tema o amanhã, que ninguém tenha medo do que possa acontecer com você, porque a nossa vida, segundo as Escrituras, está escondida com Cristo em Deus. Aleluia! Nenhum fiozinho de cabelo da nossa cabeça vai perecer sem que o Senhor tenha o domínio desta
realidade. A última palavra é dele. Ele é Deus. A ele a glória, a ele a honra, a ele o louvor, hoje e para todos sempre. Glória ao nome do Senhor. Quero agora convidar-vos a dar o passo de número 57 no caminhar com Cristo. Nosso passo de número 57. Quem está vindo pela primeira vez, uma rápida explicação. Nós estamos fazendo um trabalho, é uma escola, para nos tornarmos verdadeiros discípulos de Jesus. E não tem como ser um verdadeiro discípulo de Jesus se nós não aprendermos tudo de Jesus. Não é verdade? Só consigo ser um discípulo, um aluno de Jesus, se eu aprender tudo de Jesus. Então nós iniciamos um passo a passo com Jesus. Alguém pode perguntar, tá, mas se está no passo 57, então eu fico meio que perdido. Não, porque os passos de Jesus são passos diários da sua ministração, que compreende acontecimentos do agora. É bom lembrar que teve pessoas que só acompanharam um passo de Jesus, e foi o suficiente para eles ter a vida mudada e nunca mais retroceder. Um exemplo disso é aquele senhorzinho lá de Gadara, que teve a oportunidade de estar com Jesus em um dia. E num só dia, ele foi liberto, ele foi salvo, ele teve a sua vida completamente mudada e já recebeu o ministério da evangelização. Olha que coisa tremenda. As igrejas, com a finalidade de amarrar a gente, o meio religioso, desde os primórdios do catolicismo romano, na tentativa de fazer membros e amarrar as pessoas a um sistema, porque Jesus não pertenceu a esse sistema. Ele não fundou um sistema. Não fundou, nem religioso, nem político, não. Jesus trouxe mensagens do Pai para instruir cada um de nós a viver. E se tinha uma das finalidades da mensagem de Jesus, era libertar o ser, não amarrar. Jesus não tinha por finalidade amarrar ninguém, atrelar ninguém. Pelo contrário, ele libertava as pessoas. É dele a frase: conhecereis a verdade e a verdade vos amarrará. Ah, não. Ela está afiada aqui na frente, ó. Entendeu? Ela já pegou no ar ali e disse: não, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se tem algum sistema, algum pastor, algum líder que queira amarrar você, ele não está pregando a verdade. Entendeu? Porque por mais que eu te ame, a instrução de Jesus é que eu te liberte. Por mais que eu deseja conviver com você, estar com você o tempo todo. Como é bom. O salmo lá, né? Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Olha que coisa maravilhosa. É gostoso estar unido, mas nunca eu devo, como pastor, líder, orientador, prender você.
Até porque a porta do reino do Pai Celestial, segundo Jesus, é uma porta que está aberta. E ela vai permanecer aberta até aquele glorioso dia do encontro com o Senhor. Nos estudos teológicos, que nós não ligamos muito para eles, porque nós gostamos de revelação bíblica e pouco nos apegamos ou nos atemos aos conceitos teológicos. Alguns até são bons, outros nem tantos, né? Mas veja só, até na visão da teologia, nós estamos vivendo um período que eles chamam de período da graça, ou dispensação, tempo da graça. A porta do reino está acessível por um favor de Deus, graça, favor, né? Então, o favor, o Senhor Deus está favorecendo todos os seres humanos que são pessoas livres. São pessoas que têm o domínio de fazer com a sua vida o que quiser. Tem total liberdade de escolha, o que também, dentro do termo não bíblico, mas teológico, é o livre-arbítrio. Você é árbitro, juiz de você mesmo. E você é que define se quer servir a Deus, se não quer servir a Deus, se está a fim de seguir a doutrina de Deus, se não está a fim... Ah, irmão, mas eu não quero seguir. Deus não vai te matar por causa disso. Não, porque Ele abriu essa oportunidade para quem quiser. É graça. Quem quer, entra. Quem não quer, não entra. E os que entram pela porta da graça divina também não são amarrados lá dentro para ficar. Olha a expressão de Jesus: eu sou a porta. Quem entrar por mim salvar-se-á. Agora está salvo, entrou por mim, está salvo. Agora olha só, entrará e sairá. Se quiser sair, pode sair. Ai, irmão, eu só não deixo de servir a Jesus, porque senão ele vai pesar a mão dele. Vai nada. Não vai não, isso é mentira. Isso aí vem lá da Idade Média, botando medo nos outros. E muita gente não serve a Jesus por amor. Porque serve por medo. Medo do inferno, medo de morrer, medo de perder os bens, medo de perder os filhos. Aí serve a Jesus por medo. E se serve por medo, não agrada. Porque Paulo escreve no Coríntios capítulo 13, na primeira carta, ele escreve, ele diz que o que não é de amor não tem valor nenhum. É considerado como palha, feno e madeira, que será queimado. Ou seja, essas obras feitas por medo, entendeu? Por obrigação, até o próprio Paulo fala dessa obrigatoriedade do ministério, que tem irmãos que, eu só estou no ministério porque senão Deus me mata, entendeu? Deus não mata ninguém não quer fazer, não faz. Quem sai perdendo é você, não é Deus que perde. Se eu não quiser servir a Deus, Deus é Deus. Se eu quero servi-lo, ele continua sendo Deus. Não há alteração no Altíssimo, o Eterno não tem sombra de variação. Ele é o mesmo. Então o Paulo diz que até o ministério, ele diz assim, se eu cumpro o serviço para os irmãos, em nome de Deus, o que nós chamamos de ministério, ele diz, se eu cumpro o ministério de boa mente, com boa vontade, com disposição, porque eu quero fazer para Deus, está em mim, Deus não está me empurrando, não está me ferindo, nem me fustigando, é eu que quero, eu quero, tenho o maior prazer de fazer. Ele disse, se eu faço assim, eu receberei galardão. Ou seja, eu vou ser recompensado, eu terei um pagamento. Olha só, eu amo a Deus, faço por amor, me exercito em amor e recebo pagamento. Que coisa extraordinária. Agora, ele disse, se
Se eu sou obrigado, se eu faço com medo, se eu faço porque fui envolvido por um conjunto de ideias e agora eu medroso estou realizando, sou obrigado a fazer. Olha, irmão, não aguento mais, a obra não é fácil, a obra... me dá uma dor quando eu vejo um pastor falando assim. A obra de Deus é a coisa mais linda. Onde é que está o peso na obra de Deus? A obra de Deus é linda, a obra de Deus é enfermo, é expulsar gênios maus das pessoas, é levar salvação, é levar pão, é vestir o nu, é exercício de justiça. A obra de Deus é linda, é maravilhosa, é prazerosa de fazer. Mas, às vezes, iludido por muitas ideias e levado por muitas fontes não bíblicas, né? E por dogmas, costumes, tradições, há uma carga sobre o homem e ele está ali fazendo aquela obra porque se vê obrigado a fazer. Aí ele disse, eu faço dessa maneira. Eu só cumpri uma dispensação. Além de eu não ter recompensa, só perdi um tempo. Gastei o meu tempo, eu podia estar me divertindo, fiquei ali, entende? Embaixo de um fardo de ideias. Olha o que o Paulo escreve, que coisa interessante. Então, irmãos, nós precisamos aprender a fazer as coisas para Deus com amor, com alegria, com prazer. Por isso, seguir Jesus é cada dia aprender alguma coisa com Ele. Cada dia. Os discípulos lá no primeiro século aprenderam com Jesus. Olha, Jesus chama aquele sujeito, liberta o sujeito, o gadareno. Estou voltando lá, não esqueci não. Entende? Chegou lá, ele pegou, deixou o homem saudável. Agora o homem disse, Jesus, aonde tu for eu vou. Se fosse hoje, o pastor já dizia, tu tens que seguir eu aí pelo menos um ano, para daqui a pouco você ser separado para o ministério. Depois de você aprender toda a nossa doutrina, depois de você receber todos os conceitos e o conjunto dogmático nosso, você vai ser enviado. Se der fruto. Jesus olhou para o homem era possuído por espíritos imundos, agora está liberto. O homem não tinha são juízo, agora está com são juízo. O homem andava nu, agora está vestido. O homem agora está treinado para dizer que Deus é grande, Deus é maravilhoso. E Jesus disse, olha, não me segue não, vai evangelizar. Vai para os teus, vai para casa e conta quão grandes coisas Deus fez por você. Oh, aleluia! Isso é ministério. Isto é o que Deus pede de nós, que haja uma obra do Espírito Santo em nossa vida pela fé, e que ao sair por aí, cada um de nós tenha um testemunho para contar que Deus é grande, é maravilhoso e nos ama. Aleluia! Esse é o nosso Deus, quão grande é o nosso Deus. Aleluia! Então, queridos, vocês que não pegaram os passos de 1 a 56, fique tranquilo. Vai lá no Facebook dos Amigos de Jesus, bota lá Amigos de Jesus, Facebook, Amigos de Jesus, _Itajaí, e você já vai assistir lá todos os outros passos. Eu acho que hoje é difícil quem não tenha Facebook, né? Até o irmão Silvio que já tem. Está no WhatsApp ainda. Entendeu? Nós vamos mandar no WhatsApp para ti os vídeos, né? Olha só. Mas também você vai daqui para frente. Vai daqui. Você concorda que teve pessoas que começaram o discipulado na metade do ministério de Jesus? E teve gente que recebeu o discipulado na última hora da vida. Teve ou não teve? Quem foi? Quem que disse que ele era ladrão? Onde é que vocês leram isso? O malfeitor da cruz. Talvez nunca roubou nada, só batia nos outros, matava. Era um malfeitor. O malfeitor da cruz. Certo? Ele, na última hora,
Tem um primo meu que disse, foi o cara mais sortudo que já existiu na Terra. No último momento, ele teve o privilégio de ser crucificado ao lado de Jesus. Privilégio. Entendeu? E teve tempo para observar que Jesus era o Filho de Deus. E tempo para fazer uma oração, desejo. Senhor, está um homem comum crucificado no lado dele. À primeira vista, um homem comum. Entendeu? Lá do outro lado, um zombando. E agora ele olha e ele consegue ver naquele sujeito o Senhor. Curioso. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Eu creio que tu és rei. Oh, glória a Deus, e o teu reino, eu entendo, ele não é da matéria, ele é da imatéria. Daqui a pouquinho eu vou estar do outro lado. E quando eu estiver do outro lado, lembra-te de mim, me leva contigo, não deixa eu andar perdido, não deixa eu vaguear, não deixa a minha alma descer ao Seol e ficar lá perdida, não, lembra-te de mim. E Jesus disse, tranquiliza-te, hoje mesmo estarás comigo. Glória ao nome do Senhor. Oh, que homem sortudo. Mas vocês e eu e nós também estamos cheios de sorte. Somos sortudos. Estamos aqui, podemos pedir perdão, podemos abraçar o Senhor, podemos nos apegar a Ele, podemos dar os passos com Ele daqui para frente, e Ele também nos levará ao paraíso, porque salva as nossas almas, se nós invocarmos o Seu nome. Aleluia! Glória ao nome do Senhor, que coisa maravilhosa! Amigos, então vocês que ainda não seguiram os passos, não ache estranho, é só mais uma porção dos ensinos de Jesus. No passo de hoje, Jesus cura a filha da mulher cananeia. O texto que nós vamos ter é o texto de Mateus, capítulo 15, versículos 21 a 28. Numa fusão, nós juntamos os textos de Marcos 7, 24 a 30. Então, se você ler, você vai ver que o que estamos falando aqui está inserido nos dois textos. Sendo assim, vamos dar esse passo com Jesus. O evangelista fala do dia seguinte. Vocês lembram que no passo 56, Jesus tinha mudado de região. Certo? Agora ele vai partir dali aonde ele estava. E partiu dali. E para onde ele foi? Ele foi para a região de Tiro e, na sua Bíblia, de Sidom. Outra tradução, de Sidônia. Então ele sai dali e parte para as regiões de Tiro e de Sidônia. Se você está lembrado, no passo de número 56, Jesus teve uma discussão ali com os líderes religiosos e com os mestres da lei. Na verdade, Jesus era muito incomodado por eles. Eles incomodavam Jesus. O tempo todo eles estavam questionando Jesus. O tempo todo eles tentavam pegar Jesus em algum erro para poder acusá-lo. E nessa época, eu já expliquei para vocês, nesses dias aqui, o Jesus não tinha tempo nem de comer direito. Você vai ver aí na frente de novo um outro episódio em que Jesus não consegue comer. De tanta gente que ele tinha para atender, tanto ele quanto os discípulos que ele tinha separado e chamado de apóstolos. Agora, nesse processo todo, Jesus resolve sair do meio do povo de Deus. Olha aqui,
Isso aqui tem uma lição para nós. Jesus se vê obrigado a sair do meio do povo de Deus, da nação de Israel, e vai para as partes vizinhas, as regiões gentílicas. Então, em outras palavras, nós podemos dizer assim, ó, Jesus sai do meio do povo de Deus e se dirige para o meio dos pagãos. Veja que coisa interessante. Tinha tanto probleminha, tanta fofoca, tanta confusão entre os judeus, o povo de Deus, Israel. Tinha tanto problema ali que teve esse momento em que Jesus se dirige para fora. Vou sair um pouco daqui, vou ter um pouco de descanso. Vocês lembram que no passo 56, ele buscou retiro. No passo 55, buscou retiro para ele e para os seus discípulos, para ter um pouco de sossego. Certo? Porque ele estava aqui humano, de carne e osso como eu e você. Tinha sede, tinha fome, tinha necessidade de dormir, entendeu? Ele é um homem perfeito. Segundo a expressão de Paulo, é o segundo Adão. Já que o primeiro Adão falhou, errou, tropeçou, entende? Deus manda o segundo Adão, que é o Senhor Jesus. E esse não erra, é perfeito. Ele vem e dá as lições do Pai e vive segundo o que o Pai tinha planejado. Agora, tinha momentos que ele cansava. E eu vejo que deveria ser realmente muito cansativo para Jesus, porque o povo ruim, o povo que cercava ele naqueles dias, o povo teimoso, o povo desobediente, né? O próprio Deus, nas gerações passadas, lá atrás, já tinha falado pelos profetas e tinha dito que o povo era rebelde. Já lá nos dias de Moisés, Deus quis destruir aquele povo. Porque não obedeciam, eles recebiam bênção e ficavam folgados. Hoje não está muito diferente, não. Vocês já notaram que crente, quanto mais abençoado, menos ele busca o Senhor? A maioria se desvia do Senhor na bênção. Quando ele está ruinzinho, doentinho, entende? As coisas estão difíceis, quando está tudo ali meio trancadinho, oração, jejum, Jesus, tu é a minha riqueza, Jesus, sem ti eu não vivo. O Senhor começa a estender a mão assim, vai fazendo a vida ficar boa para ele, vai cercando ele de bênçãos, né? E a sua boca de riso, entendeu? E aí daqui a pouco ele está bem abastadinho, recebeu a palavra, ele vai obedecer a palavra, e aí faz tudo como o Senhor manda, começa a ter riquezas. Essa é a grande verdade. Deixa de fumar, não vive mais no boteco, agora já economiza, passa a conversar com a esposa, já combina as coisas. Antes desviava dinheiro para aqui e para ali, agora já canaliza tudo para um caixa só, já aprende que tem que calcular, começa a fazer as continhas, tudo certinho, começa a prosperar. Por isso que tem a teologia da prosperidade aí, dizendo que, falando coisas erradas, mas fundamentando a expressão dentro dessa lógica. Mas não é. É que a bênção do Senhor enriquece. Se a pessoa está obedecendo a Deus, acaba enriquecendo. Só que tem um porém, daqui a pouco está riquinho, não quer mais o Senhor. Começa a se achar. Já não procura mais, já não acha que sabe tudo, não quer mais ouvir, entendeu? Agora está bem, está bem. Não, estou saudável, tenho que aproveitar a vida. Deixa o Senhor de canto e vai aproveitar a vida. Entendeu? Aí vira um povo rebelde. Um povo não agradecido, ou mal agradecido. Entende? Conclusão, vem os problemas, né? Nos dias de Jesus, os israelitas estavam buscando por um lado e atrapalhado por outro. Haviam sacerdotes que tinham feito toda uma coligação política com Roma. Havia muita mentira entre o sacerdócio. Tanto que Jesus não quis exercer o seu ministério diretamente dentro do padrão dos sacerdotes israelitas.
Ele começa a trabalhar com gente que os sacerdotes não valorizavam, ele sai fora da congregação judaica, ele até é expulso, porque quando ele tenta levar a mensagem saudável para dentro da sinagoga, ficaram contra ele, e até hoje é assim, se você começa a querer falar a verdade, já expulsam você, entendeu? Eu que o diga. Né? Começa a ensinar evangelho dentro das igrejas, só evangelho. Aí já começa ali, ó, o presbitério se reunir. Você não, está falando coisa que não combina com o que nós falamos. Entende? Você diz, você vai ensinar as coisas certas e ele diz que você é contra. Ensina certinho o que a Bíblia diz sobre dízimo e ele diz que você é contra o dízimo. Mesmo que o teu nome esteja escrito lá no caderno dos dízimos deles lá. Entendeu? Por quê? Porque eles têm uma distorção, eles não querem a verdade. O maior medo da pastorzada por aí, e aí é pejorativo aqui a pastorzada mesmo, é quase a cachorrada, entendeu? O maior medo da pastorzada por aí afora, sabe qual é? Que você, sabendo toda a verdade das Escrituras, não o siga mais. Esse é o medo. Era o mesmo medo dos sacerdotes de Israel com Jesus. E ele vem dizendo que isso é assim, ele vem dizendo que aquilo ali é daquele jeito, daqui a pouco nós vamos perder a nossa congregação, entendeu? Então eles incomodavam Jesus e davam canseira em Jesus, ao ponto de Jesus chegar nesse dia e sair da região israelita e ir lá para o meio dos pagãos. Você nunca ouviu um crente dizer assim, ó, olha, aquele incrédulo lá, crente fala assim, né? Ele acha que só ele quer crer. Não está na congregação dele, é incrédulo. Aquele incrédulo lá, sabia, rapaz, que ele orou e Jesus atendeu a oração dele? Como se Deus fosse só da congregação que ele pertence. Entendeu? É um conceito equivocado. Deus é do todo, ele não está fatiado. Deus é inteiro, certo? Nele nós nos movemos e existimos. E cada um tem uma maneira de se aproximar dele. E com cada um, ele se manifesta de um jeito próprio. Ele tem muitas maneiras. Paulo chama isso de múltiplas formas da graça. Os favores de Deus vêm de muitas maneiras, de muitas formas, entendeu? Tem o católico que vai lá no cantinho e dobra os joelhos lá, depois dele ter se ajoelhado 1000 vezes diante da imagem do Pedro, ou da Virgem Maria, na expressão dele. Chega um dia que ele dobra o joelho num cantinho lá e diz assim, oh Deus, agora é contigo mesmo. Tem misericórdia de mim. E o Deus do céu, o Deus invisível, o eterno, o impalpável, mas real, o Criador de todas as coisas, que conhece o coração, cujos desejos estão nus e patentes diante dos seus olhos, manifesta-se para aquele católico lá naquele cantinho da casa dele, e ele sai contando com grandes coisas fez o Senhor por ele. Enquanto isso, uma crentalhada fofoqueira, achão, entende? Exaltado, orgulhoso, achando que só com ele é que Deus fala, entende? Fica aí anos e anos sem um contato com o Altíssimo. Olha, Israel, 400 anos o Senhor não falou. 400 anos. O Senhor não enviou profeta para eles. Mas eles dizem, nós somos de Deus. Nós somos filhos de Abraão. O orgulho acaba com a espiritualidade. A soberba derruba o crente. O egoísmo anula a ação do divino na nossa vida.
Por isso Pedro, com sabedoria, aprendendo com Jesus, escreveu: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, que a seu tempo vos exaltará. Pedro ou Tiago? Pedro, vamos lá. A seu tempo ele vos exaltará. O que ele está dizendo? Andem com Deus. Porque lá nos profetas já estava escrito. Ele te declarou, ó homem. O que é que Deus pede de ti? O que ele quer de cada um de nós? Ele te declarou, homem, ele já falou. E o que é? Senão que pratiques a justiça, ames a beneficência e andes humildemente com o teu Deus. 3 coisinhas. Às vezes as pessoas ficam se batendo. É essa doutrina, aquela doutrina, é essa teologia, é aquela outra teologia. Ame a justiça. Eu vou ser um homem justo. Você, irmã, vou ser uma mulher correta, justa. Eu vou ser uma pessoa íntegra, justo. Eu vou caprichar na minha vida para agradar o Senhor. Eu quero que o Pai do céu olhe para a terra. E quando ele olhar para a terra, eu quero que ele diga assim: estás vendo lá o meu filho fulano de tal? Estás vendo lá a minha filha fulana de tal? Eu quero que Deus olhe para mim e possa testificar diante de seus mensageiros celestiais. Eu me agrado daquele rapaz. Eu me agrado daquela menina lá, ó. Eu me agrado daquele menino, daquele ancião. Olhem na terra, há uma lâmpada acesa. O evangelho brilha através daquela vida. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Ele disse: é isso, justiça. Depois ames a beneficência. Faça o bem. Faça o bem, goste de fazer o bem. Sinta tristeza quando você não fizer o bem. Não tenha alegria, não conte nem para os outros quando você fizer o mal. Só dobre o joelho num canto lá, peça perdão correndo. Entende? Peça energia divina para você refazer aquela coisa, aquela atitude. Que às vezes o sujeito é tão orgulhoso que ele se empolga do mal que faz. Olhei para o fulano e, olha, mandei ele plantar batata. Entendeu? Olhei para o Beltrano, eu disse mesmo, porque eu digo, porque comigo é assim. Ai, coitado. Entende? Tá mal e não sabe. Não há nobreza nisso, não tem do que se orgulhar nisso. Agora, alegre-se quando pela busca do bem, você dizer: poxa, eu consegui resistir toda a afronta. Eu consegui vencer o mal que enviaram para mim. Ou me xingaram e eu disse: vou orar por ti. Me disseram coisas ruins e eu não abri a minha boca. Eu consegui segurar. Não me contaminei, não contaminei o meu espírito. Isso é agradável diante do Senhor. Eu encontrei o faminto e dei pão. Encontrei o nu e vesti ele. Eu vi o desabrigado e eu o socorri. Olha só, isso agrada a Deus. Ama isso, ama a justiça, pratica o bem e ande todo dia humildemente. Essa história de crente empolar peito, entendeu? Eu sirvo ao Senhor, Deus está comigo, vai envergonhando os outros que estão em volta, vai se achando. Isso não faz com que Deus esteja contigo, nem comigo. Não, se queremos Deus conosco, nós precisamos ser humildes. Não, meu querido, eu também tenho as minhas fraquezas, mas vamos falar com Deus. O Deus que perdoa as minhas fraquezas é o Deus que perdoa as tuas fraquezas. O Deus que me ergue é o Deus que te ergue. O Deus que me ama é o mesmo Deus que te ama. Oh, glória ao nome do Senhor.
O Deus que trabalha na vida da minha família é o Deus que vai trabalhar na vida da sua família. O Deus que me sara é o Deus que tem remédio para as tuas enfermidades. O Deus que cuida de mim é o Deus que cuida de ti. Glória ao nome do Senhor. Quando nós aprendemos que esse é o querer de Deus, é isso que Deus quer, é isso que Jesus fez. Ele teve que sair do meio dos religiosos para aplicar o amor de Deus em plenitude, aniquilando a soberba dos soberbos e elevando os humildes, levantando os que eram desprezados. Por isso ele vai para a região de Tiro e da Sidônia. E quando ele chega lá, ele entra numa casa para buscar tranquilidade. Ele vai se refugiar numa casa para que então tivesse sossego, mas logo uma mulher cananeia, cuja a nação era Fenícia, ou era grego-fenícia, era da região da Fenícia, grega de nascimento, ela vem, se aproxima de Jesus e ela diz: tem misericórdia de mim, porque eu tenho uma filha que está perturbada, eu tenho uma filha possuída por espírito imundo, ela está atormentada, e ela se atira, essa mulher fala isso para Jesus, se atirando nos pés de Jesus, e então Jesus fica em silêncio. Ela gritava, dizia: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus ficava em silêncio. Destaque aqui para nós nessa noite, o silêncio de Jesus sempre quer nos ensinar alguma coisa. Há mais aprendizado no silêncio de Jesus do que em todas as palavras que ele pronunciou. Você sabia disso? Os discípulos estão com ele e não estão entendendo nada. Os discípulos não entendem, ele fica em silêncio. Os discípulos perdem a paciência, porque o griteiro da mulher incomoda. Imagina eles agora ali, e essa mulher gritando, e Jesus calado. Eles não têm a maturidade de Jesus, é óbvio. Eles não estão no padrão de Jesus. Por mais que tivessem sido ensinados, ainda não sabiam o que é o silêncio de Deus. Pensam que o silêncio de Deus é ignorar o outro. Acham que o silêncio de Deus é que Deus não se importa mais com eles. Acham que o silêncio de Deus para alguém é sinônimo de desprezo, mas não, o silêncio de Deus é sinônimo de aprendizagem. Se você tem clamado, se você tem desejado, se você tem orado e ainda não veio a resposta, saibas, Deus está te ensinando coisas. Você vai aprendendo, é a forma de Ele carimbar no seu entendimento a sua vontade. Glória a Deus. Então não se atribule com silêncio, mas comece a prestar atenção. O silêncio do Senhor nos faz ir mais fundo no relacionamento com Ele, nos faz compreender as coisas de forma mais profunda. Quem não sabe se conduzir no silêncio de Deus, acaba se perdendo em suas atitudes, ações e palavras. Mas quem sabe aproveitar o silêncio de Deus, faz como esta mulher, Ciro-fenícia, que Jesus estando em silêncio, ela continuava a rogar, a clamar, a esperar, a buscar, não desistiu. No silêncio de Deus aprendemos a perseverança. Ora,
Gritando ela, os discípulos dizem, incomodados, pediam para Jesus, manda ela embora. Você já teve alguém que você não queria mais na sua congregação? Sabe aquele irmãozinho atrapalhado? Aquele irmãozinho que você não convida para ir tomar café na sua casa? Aquele sujeitinho que... Ai, meu Deus, lá vem ele. Você nunca passou por isso? Eu já. Teve irmãozinho que eu já orei, leva ele, Jesus. Estou brincando, não. Jesus não ouviu, ficou em silêncio. Aprende aí, Deus. Aprende aí. Eu quero que tu ensine muitas coisas, então aprende. Ele ficou em silêncio. Jesus, então, responde para ela, depois da conversa com os discípulos, não da conversa, de ouvir os discípulos. Jesus, ao invés de mandá-la embora, Jesus responde para ela, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Eu fui enviado para atender, pastorear, arrebanhar os israelitas. A minha missão é arrebanhar os israelitas. Eu vim dar uma voltinha aqui em Tiro e Sidom, mas o meu trabalho não é por aqui. Eu não estou pastoreando aqui. Eu ainda não pastorei os gentios. Eu estou pastoreando as ovelhas de Israel. Ela prostrou-se diante dele e dizia, Senhor, socorre-me. Eu fiz um resumo aqui de todo o texto, porque ele é longo. Senhor, socorre-me. E ele então respondeu, olha, não é bom, não é uma coisa legal, que eu pegue o pão dos filhos e jogue para os cachorrinhos. Eu não posso tirar aqui da família de Israel, que é a família de Deus, eu não posso pegar as coisas que o Pai me deu para servir a nação de Israel, os sinais para Israel, não é para mim fazer para os cachorrinhos, porque todos os judeus consideravam os gentios como cães. Como cães. Mas ela olha para Jesus e isso é verdade. Isso é verdade, Senhor. Mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas que caem dos seus donos. Tá certo, Senhor, tá certo. Eu até admito, os judeus estão certos, nós somos cães mesmos, nós seguimos feitiçaria, nós adoramos deuses estranhos, nós não seguimos os conceitos da lei judaica, nós seguimos espiritismo, somos umbandista. Quer saber, Senhor? Eu já fui até no centro de Saravá para ver se eles libertavam a minha filha, ninguém deu jeito. Ninguém deu jeito. Então, eu sou mesmo uma coisa ruim, mas, Senhor, como os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor, dá uma migalhinha celestial para mim, dá um pedacinho de bênção. Tudo que eu quero é que a minha filha fique saudável. E Jesus diz, oh mulher, grande é a tua fé, a tua confiança. Glória a Deus, a tua confiança é tremenda. Ela humildemente conversou com o seu Senhor. Aleluia. Ela disse, olha, seja feito como você quer, como você deseja. É aquilo que temos ensinado. Desejo é oração. Deus atende o desejo do coração de seus servos. Essa é a verdade. Tem um monte de oração aí que é balela, é só da boca para fora.
Orei 1 hora hoje, orei 2 horas hoje, mas só falou blá, 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 blá. Pergunta o que ele orou, ele nem sabe, porque não sabe nem o que estava querendo. É uma oração genérica, abençoa o Brasil, Jesus. Itajaí vai ser do Senhor Jesus. Tudo oração tola. Vai ser nada. Mas está escrito, nem todos creem no Evangelho. Ora, se a Escritura diz que nem todos vão crer no Evangelho, como é que Itajaí vai ser do nosso Senhor Jesus Cristo? É nada. Tem os que creem e os que não creem. Essa mulher creu. Essa mulher entendeu que ali estava a solução para a vida dela, porque a filha cujo gênio ruim a dominava, gênio também, expressão grega para aquilo que surge da palavra daimon e que é traduzida para nós como espírito, às vezes espírito imundo. Aqui um mau gênio perturbava a menina, ela era perturbada por uma coisa ruim, entende? E tanto que o texto vai dizer que ela ficou curada, aludindo à condição de uma doença mental, uma perturbação psíquica. Lá não tinha remédio, eles não sabiam que era epilepsia, eles não sabiam que era transtorno bipolar, nada disso que hoje a gente tem nome, que a ciência dá nome, e que está cientificamente comprovado que pessoas têm perturbações, têm desvios de personalidade, têm dupla personalidade, têm de tudo, e que então lá era tudo daimon, daimon e daimon. Gênio do bem ou gênio do mal. Se destacava como um sujeito bem-sucedido, genialmente evoluído na sua mentalidade, um gênio do bem o domina. Entendeu? Ora, mas aqui tinha algo ruim, e a mãe não podia mais ver a filha daquele estado, e Jesus a cura, e aquele mau gênio desapareceu da menina, exatamente quando Jesus disse para a mulher, vai, seja feito como tu desejas. Irmão, os nossos desejos, aqueles mais íntimos, aqueles desejos fortes, valem mais do que qualquer palavra pronunciada na oração. Quando então as palavras que saem aqui é o resultado do desejo lá de dentro, a coisa se liga de uma tal forma que haverá resposta para nós. Aleluia! Glória a Deus! Quando o desejo é expressado com fé, com confiança, o retorno da resposta de Deus, quando Deus quebra o seu silêncio, a resposta é: seja feito como tu queres. Aleluia! Como tu desejas, vai ser exatamente assim, como tu desejou. Aleluia! Glória ao nome do Senhor. Neste momento, Jesus retorna. Olha só, ele retorna através das Decápolis e realiza muitas curas. Agora o texto é Mateus 15, 29 a 31, Marcos 7, 31 a 37. Por que estou destacando? Ele retorna através das Decápolis. As Decápolis é onde está Gadara. É possível que aquele amigo que queria seguir ele e que ele mandou para casa contar para os seus quão grandes coisas Deus fez, é possível que ele tenha encontrado com Jesus mais uma vez, porque Jesus está na região. Lembram que Jesus não pôde ficar lá, que pediram para mandar ele embora? Retira-te de nós. Agora ele está andando na mesma região novamente. E eu creio que a notícia vai correndo, esse homem deve ter se encontrado com Jesus. Então, saindo de Tiro, seguiu pela região do mar da Galileia, passando por Sidônia, atravessando a região da Decápole, subiu a uma montanha e sentou-se. Oh, coisa maravilhosa! O rei sentou-se. Cansadinho de tanto caminhar, de tanto transitar, ele se senta. Uma multidão
Já vai se reunindo, porque a notícia correta está aqui, está passando lá, ó, está lá. Eu soube que ele foi para Sidônia, eu soube que ele está nas Decápolis. E quando ele chega lá e se assenta, uma multidão veio até ele e trouxe gente de tudo quanto é tipo de enfermidade. Pessoas com câncer, que naquele tempo eles não sabiam o que era. Pessoas leprosas, pessoas mudas, pessoas paralíticas, enfim, toda sorte de doença. Trouxeram-lhe também, nesse momento, um surdo que gaguejava. Ele era surdo e gaguejava. E pediram: Jesus, põe a mão sobre ele. Impõe a mão sobre ele. Eles acreditavam que se ele só botasse a mão sobre a cabeça, ele já ia ser curado. Mas tem coisa que Deus faz diferente. Tem coisa que ele trabalha diferente. Tem coisa que Deus faz de outro jeito. Tem gente que ele cura só com a imposição da mão. Mas tem gente que não. Esse aqui é um caso que Jesus vai fazer diferente. Por quê? Em tudo isso ele está ensinando os seus discípulos. Vocês têm que lembrar que depois ele vai ascender aos céus e os 12 vão ter que fazer o que ele fez. Não é assim? Ele não vai enviar os 12 para fazer o que ele fez? Eles precisavam também aprender comportamento, atitude, o que deveria ser feito na vista de todos, o que deveria ser feito em separado. Tem coisa que não é para todo mundo ver, porque não é para atender a curiosidade das pessoas, é para atender a necessidade. Eu gosto de falar sempre, Deus supre as nossas necessidades, mas Ele não está aí para fazer as nossas vontades, aquelas da curiosidade, do show, entendeu? Ah, irmão, eu queria tanto ver Jesus, para que ver? Eu acho engraçado mesmo quando tem uns que dizem assim, irmão, eu queria tanto ver um cego enxergar, tu não vai ver nada. Eu queria ver um cego enxergar, irmão, tu não vai ver nada. Ele está cego e agora vê, pronto, acabou. E tu viste o quê? A coisa se realiza lá na vista dele, não é na tua. Entendeu? Outro dia que eu já dei uma demonstração de irmãos andando, né? Alguns não estavam aqui. Eu chamei um irmão, ele levantou-se e andou até aqui. Ai, como eu queria ver um paralítico andar. É a mesma coisa que eu chamar o Edson agora. Se eu disser, Edson, vem até aqui, faz favor, o Edson vai se levantar ali. Vai ver. O paralítico andar é a mesma coisa. Não tem o que ver. O que tem é uma necessidade a ser suprida. Quando o desejo daquele indivíduo, porque também nós temos um irmão que às vezes vem em cadeira de roda e ele não quer andar não. Ele já conversou comigo. E ele só está aqui porque ele foi numa igreja, tentaram fazer ele andar, ele quase morreu lá. Entendeu? E ele disse, não volto nunca mais lá. Eu olhei, isso é para tu aprender a não sair da casa dos amigos de Jesus. Aí ele olhou para mim e disse, olha, Dilson, eu quero te contar uma coisa. Eu vivo muito melhor agora do que antes. A minha vida é melhor agora do que antes. Esse testemunho ele deu para mim. Entendeu? Então tem coisa que Deus não faz, a pessoa... Aí tem os curiosos que querem que Deus faça só para ele ver. Não é assim que funciona. Ora, esse surdo e gago, trouxeram ele, pediram, Jesus põe a mão sobre ele. Mas Jesus não colocou a mão sobre ele. Jesus o que fez? O separou da multidão. Jesus separou ele da multidão. Vem cá comigo. A multidão ficou ali, né? Não tinha binóculos naquele dia, né? Jesus separou, chegou ali fora. Jesus vai fazer uma cura que, olha, irmão, tem que ter estômago. Primeiro Jesus bota os dedos na orelha dele, passa o dedo para lá, não deu uma ajeitadinha ali na coisa ali. Ele entende tudo de fabricação humana. Não fez o homem do pó. Não foi assim que Deus fez? Tinha uma pecinha ali estragada pela orelha do sujeito. Nas duas orelhas. Jesus passou o dedo para lá e para cá. Depois
Vocês vão achar que Jesus é porquinho. Depois ele molha, cospe na ponta do dedo. Cuspiu na ponta do dedo. Pô, cara, fez igual o médico, mostra a língua. Eu fui no médico semana passada, o médico disse, mostra a língua aí. Mostrei a língua para ele. Entende? A gente fica igual criança lá naquela maca do médico lá, né? Mostra a língua. Jesus, mostra a língua aí. Ele mostrou a língua. E eu fico imaginando o olho dele, ele viu Jesus cuspir no dedo. Mostra a língua. Ele mostrou a língua, Jesus tocou a saliva dele na língua do homem. São realizações que não dá para fazer na frente das pessoas. Porque muita gente não vai entender a ação divina. O homem estava confiando que Jesus não faz besteira, que Jesus não é anti-higiênico, não. Ele estava confiando. Esse homem chamado Jesus sabe o que faz. Eu creio, eu creio, eu creio. E depois de Jesus tocar na língua dele, Jesus levantou os olhos para o céu, na dependência do Pai, e bradou. Deu um suspiro primeiro. Esse suspiro, quanta gente incrédula. Quanta gente duvidando do que eu vou fazer tem agora. E aí ele brada. Abre-te. Na sua Bíblia tem uma palavra aramaica, efatá. Aí depois o tradutor, não sei porque o tradutor acho que achou a palavra bonita, não traduziu. Ele botou efatá e depois disse, que quer dizer abre-te. Abre-te! E imediatamente os ouvidos se abriram e a sua língua se desprendeu. A saliva de Jesus sara. Irmão, Deus é tão poderoso, Deus é tão grandioso, que se ele cuspir na gente, a gente fica abençoado. Ele é tão puro que se ele cuspir em um de nós, nós ficamos limpos. Oh, glória a Deus! Ele é tremendo. O homem passou a escutar e começou a falar. E Jesus proibiu. Se não conta para os outros. Não fala para os outros. Mas não teve jeito. O cara estava todo travado. Jesus, tem hora que faz brincadeira mesmo, né? O cara falava todo enliado, não escutava, agora escuta. E fala direito, e Jesus disse, não fala nada para ninguém. Não sei se ele usa uma técnica, né? Só para, se eu quero que divulgue, digo que não é para falar. Não tem aquela irmã que a gente chega, vou contar só para ti. Não conta para ninguém. Não pode deixar, comigo tá guardada. Tu vira as costas, filho, se tu soubesse, marido. Estou falando de irmão, mas tem irmão assim também. Tem irmão que parece que o dom dele é jornalista. Entendeu? Você diz assim, vou contar só para ti. Por isso que hoje as pessoas têm a maior dificuldade de confessar culpa para o outro, né? Porque às vezes ele confessa que antes da pessoa chegar em casa, toda a comunidade já sabe. Entendeu? Jesus disse que não fala nada para ninguém, não teve jeito. O homem saiu porque não obedeciam a ele quanto à divulgação dos seus feitos. Não resistiam guardar as maravilhas que Jesus realizava na vida deles. Mateus, capítulo 15, versículos 32 a 38, Marcos 8, 1 a 9, para nós encerrarmos o passo de hoje com Jesus. Em um momento, Jesus chama os seus discípulos e diz, logo após isso aí, Jesus chama os seus discípulos e diz, eu tenho compaixão da multidão. Olha só, medita nisso, já faz 3 dias que essa gente está comigo e não tenho o que comer.
3 dias andando atrás de Jesus, buscando Jesus, procurando Jesus, esqueciam de comer. Hoje tem carro, tem avião, tem helicóptero, tem ônibus, tem trem, tem de tudo, entendeu? Às vezes é uma amarração para chegar no ambiente onde está sendo ministrado o ensino de Jesus, não é verdade? Eles largavam tudo, família, emprego, para ir aprender um pouquinho, para estar um pouquinho perto de Jesus. Alguns não conseguiam nem chegar perto dele, ficavam longe lá, 5.000 pessoas, 7.000 pessoas, 10.000 pessoas, olha só, ficavam lá longe, não conseguiam chegar perto, não dava para chegar perto, mas só para, o que ele disse agora? A mensagem, nem sempre o som da voz de Jesus chegava lá atrás, não tinha aparelhagem. Então, muitas vezes, a mensagem, os discípulos se posicionavam em lugares estratégicos, e o Pedro ouvia aqui, falava para o João falava para o Tiago, e eles iam bradando até a voz alcançar o último da multidão. Olha só, era um telefone sem fio. Você entende por que alguns evangelistas escreveram coisas diferentes do outro? Ele falou agora, bem-aventurados os humildes. Aí o outro, bem-aventurados os pobres. Olha, e a mensagem era passada. Entendeu? Era assim que funcionava. Era a metodologia dos próprios exércitos romanos, quando o capitão reunia aquela multidão de soldados, o sargento, o comandante aqui passava lá para o capitão para o outro, e aí em sequência até chegar lá no fim da tropa. Você entende isso? E eles 3 dias andando para ouvir uma palavra, para receber uma cura, para se aproximar, para ter, pelo menos poder olhar quem é ele, quem é ele. E ele então se compadece. Tenho compaixão da multidão, já faz 3 dias que está comigo e não tenho o que comer. Não quero despedir eles em jejum, porque eles poderão desmaiar pelo caminho. Eles vão ter que voltar para suas casas, mas podem desmaiar pelo caminho. Então Jesus disse para os discípulos, deem vocês de comer para eles. Puxa, no passo de número 55, Jesus tinha feito uma multiplicação de pães para 5.000 pessoas. Agora, Jesus diz dar de comer e eles têm as mesmas dúvidas. Você entendeu? Jesus teve que repetir o milagre. Ele precisou repetir 3 vezes o milagre de multiplicação dos pães para eles aprender, porque não entrava na cabecinha deles. Então agora Jesus vai repetir a 2ª vez, porque a primeira eles nem guardaram. O mesmo argumento da primeira multiplicação, eles vão usar agora, dando indicação que não aprenderam nada. Às vezes, o irmão Adilson fala demais, ele leva 1 hora falando, e aí quando, e o que tu aprendeu? Eu nem sei falar. Imagina se o irmão Adilson não falasse muito. Você entende? Todos os dias, quarta e domingo, vem e ainda vão lá, faz tudo errado. Mas com Jesus também era assim. Os discípulos, por isso que o obreiro tem que ter muita compaixão, muito amor, tem que ter paciência. O homem de Deus precisa ser tranquilo na sua exposição da palavra, porque se ele virar um general, um autoritário, então ele fica indignado, xinga a congregação, espanca os irmãos. Por isso que o Paulo diz lá que o obreiro não pode ser espancador, tem que estar munido da frutificação espiritual. Para compreender, tem irmãozinho que demora a atender mesmo. E alguns que aprendem bem rapidinho alguma coisa, às vezes eles não aprenderam a suportar o irmão. Então, por que aprenderam rapidinho? Como é que tu atura aquela pessoa lá? Eu tenho uma pessoa aqui que eu nem vou falar dela hoje, mas como é que tu atura, como é que tu suporta? Mas ele é uma alma, é uma vida. Daqui a pouco vai melhorar, entendeu? Aí não entende quem reclama que ainda também está aprendendo. Jesus disse, olha, deem vocês de comer para eles. E eles disseram,
A mesma expressão do passo 55. Como nós vamos conseguir tantos pães para saciar uma multidão? Aqui é um deserto. Você entende? Aqui é uma região que não tem nada. É uma região que não tem padaria, não tem venda, não tem nada aqui. Como é que nós vamos dar? Jesus perguntou: quantos pães vocês têm? Quantos pães vocês têm? Eles já tinham esquecido de um milagre que fazia pouquinho tempo ali. 3, 4 dias, 5 dias eles tinham participado de um milagre. Já esqueceram. Veja como milagre não converte. Milagre não converte. O que converte é a mudança, metanoia, a mudança de entendimento. Isso me converte. Tem gente que pensa que se tiver muito milagre, tem muita conversão. Não, senhores. Muito milagre, muita multidão. Conversão, pouca. O evangelho está recheado de gente que deixou Jesus. Mas viram milagre. Tem até aqueles que foram curados e nem voltaram para agradecer. Deixaram Jesus. Disseram: Senhor, nós temos 7 pães e alguns peixinhos. Lembram que da outra vez vocês tinham 5 pães? Agora tinham 7. Já era para ficar mais alegre, não é? Se com 5 ele alimentou 5.000 homens, agora tem 7, era para ter confiança, mas eles não gravaram a lição. Eles só comeram o pão e não guardaram a lição da multiplicação. O que Jesus quer que a gente guarde é a lição. Se nós não guardarmos as lições do Evangelho, nós não evoluímos espiritualmente. Se olhar milagre por milagre, não leva a nada. Temos 7 pães. Então mandou que a multidão se assentasse de novo. Jesus é organizado. A economia exercida por Jesus é com organização. Manda se assentar. Aí se assentaram. Ele pegou, deu graças pelos pães e pelos peixes. Porque tinha 7 pães e alguns peixinhos. Os peixes não sabendo quantos eram. Deu graças. Não confunda, o outro nós sabíamos quantos eram, também os peixes. Nessa não. Ele deu graças. Irmão, não tem multiplicação na nossa vida se não houver gratidão. Aonde não há gratidão, irmão, não há evolução, não há milagre, não há bênção. Agradeça a Deus pelo que tu és. Agradeça a Deus pelo que tu tens. Agradeça a Deus pelo pouquinho. Agradeça a Deus. Não despreze o mínimo que está na sua mão. Não despreze. Entendeu? Os adolescentes aqui. Eu queria como é que é? iPhone. Mas o pai me deu só um Android. Entendeu? Agradeça o Android. Daqui a pouco o papai fica tão contente. Você sabe uma coisa? Vou dar de presente. Vai lá, compra. Dá o teu aí. Ele te dá o iPhone, mas sem gratidão. Não é assim? Olha os adolescentes, aprenda aí. Sem gratidão. Eu queria um iPhone. Não queria. O pai disse: agora também não dou mais nem Android. Mal agradecido não prospera, mal agradecido não sai do lugar, mal agradecido não recebe nada da mão do Senhor. Mas a pessoa grata, a pessoa agradecida. Eu lembro quando eu e a Gui andávamos com um fusquinha que parecia o carro do Barney. Entendeu? A gente tinha que ir segurando os pés para cima, porque senão podia escapar no fundo, tinha um furo. Eu olhava para ele e dizia: o carrinho era todo torto, a frente assim, era torta. A gente tinha que ficar segurando, porque ele queria sempre ir para o outro lado da rua. Entende? E eu dizia: graças a Deus, né, por esse fusquinha. Já pensasse, se não tivesse ele, a gente tinha que fazer todo esse trajeto a pé. Senhor, louvado seja o teu nome por esse fusquinha.
Hoje eu ando com um carrinho melhorzinho. Entendeu? Porque a gratidão vai nos fazendo crescer. Jesus, consciente de que o Pai do céu se regozija, se alegra com a pessoa agradecida, até para comer um pão e um peixinho. Ele erguia os olhos aos céus. Não precisa fechar o olho não, tá? Às vezes eu olho lá em casa de olho aberto, tem gente que fica assustado. Parece que se a gente não fechar o olho, não existe Deus. Só de olho fechado, Deus está aqui. Irmão, estou vendo Deus, ó. Até tem, às vezes alguém tira uma foto e diz, olha, eu vi uns raios assim, de olho fechado. Não, irmão, pode orar de olho aberto. Pode. Quando a gente pede para fechar o olho, está fazendo isso no sentido de você não se dispersar, não ficar olhando o que entra, o que sai, o que levanta, o que senta, entendeu? Então não dispersa, fecha o olho. Mas você, em casa, na mesa, no seu sofá, você pode conversar com Deus. E até aqui, pode conversar com Deus de olho aberto, tá? Porque a tua oração não vai ficar mais forte se tu fechar o olho, tá? Não fica. Ela é da mesma proporção. Então, observe isso. Jesus ergue os olhos aos céus e diz, Pai, graças te dou por esses pães, por esses peixinhos, né? E partiu. Tem aquela irmã que fica toda nervosinha quando chega 10 para comer na hora do meio-dia. Ela fez só uns 4 punhadinhos de arroz. Tem irmã que se desvia. Se o marido chegar com mais 5 assim na hora do almoço, ela se desvia. Em vez dela dizer, graças a Deus, olha, irmão, não tem muito, mas isso aqui vai dar para nós isso aqui. Vamos agradecer a Deus? Aí agradece. Não é que sobra. Vocês já viram, já fizeram esse teste? Sobra. Não tenha medo de dar comida para ninguém na sua casa, não. Sobra. É incrível. Ia comer só 3. Comeu 8. E ainda sobrou. Eu não sei se cada um fica com cuidado para não comer muito. Entendeu? Mas sobra. Dá graças a Deus. Oh, aleluia. Jesus deu graças, partiu o pão, deu na mão do discípulo, o discípulo levou para lá, ele partiu de novo, deu na mão, de novo ele faz multiplicação na sua própria mão. Multiplica pães e peixes. A multidão era aproximadamente de 4.000 homens, fora mulheres e crianças. Com esses 7 pães e alguns peixinhos, todos comeram até ficar saciados. E Jesus, de novo, mostrando para nós como deve ser a vida. Não desperdice alimento, não jogue coisa fora. Jesus manda juntar as sobras e deu 7 cestos cheios de pedaços. Ah, meus irmãos, como eu aprendo com Jesus e como eu o louvo, como me dá descanso as palavras do Senhor. Eu olho para o Senhor e me regozijo, porque eu sei que se eu andar como Ele andou e eu fizer as coisas do jeito que Ele fez e pegar as lições que Ele passou, porque aqui são lições de vida. Faça as coisas às vezes em secreto, às vezes multiplique o seu próprio pão, coma um pouquinho menos, mas serve o outro. Outras vezes faça as coisas publicamente, se é para exaltar o nome do Senhor, se é para demonstrar a tua fé, não tenha vergonha do teu Deus. Confie no Senhor de todo o teu coração, Ele estabelecerá os desejos do teu coração, Ele abençoará a tua vida e te irá bem. O Senhor encherá a tua boca de riso, o teu rosto ficará bonito, porque o semblante, o coração alegre formoseia o semblante. Creia no Senhor, guarde essas palavras, aplique-as na tua vida e serás bem-sucedido. Amém? Quero orar com você nessa noite.
Nós vamos orar aqui. Quantos estão confiantes e bem alegres nessa noite? Oh, coisa maravilhosa. Vocês me ajudam nessa oração? Vamos fazer assim, ó. Eu vou pedir, deixa eu ver uma coisa aqui. Tá. Aqui dá certo. Lá também dá. Então, assim, ó. A fila da frente, vire para a fila de trás. Por favor. Não, assim, a primeira com a segunda, tá? A terceira com a quarta. Conseguiu fazer aí? Qual é o meu objetivo? Aqui, ó, vocês aqui. Qual é o meu objetivo? É fazer vocês, porque normalmente tá assim, ó, os casais. E eu quero fazer vocês conhecer pessoas diferentes aí na frente de vocês. Certo? Aí, fica aqui mesmo, Sueli. Fica aqui de frente para... Isto. Sobrou alguém aqui? Então, aí, ó, vai dar uma roda legal aí, ó. Entendeu? É isso mesmo. Não ficou ninguém sozinho? Não? Olha aqui, ó. Agora nós vamos orar. Se ficou alguém separadinho lá, você busque essa comunhão aí. E eu quero pedir para vocês me ajudar nessa oração. Pergunte o nome da pessoa que está perto de você. Eu estou para descobrir, porque quando eu digo assim, ó, pergunta o nome, já dá uma alvoroção, assim. Você não consegue perguntar o nome só assim, como é o seu nome? Já sabe agora? Agora eu vou orar por duas pessoas que estão aqui comigo, aqui o pedido de oração, o Edson Mafra, e vou orar pela Eliette Pacheco, e vou orar por aqueles que estão em casa. E vocês vão orar uns pelos outros. Abençoe o seu irmão. Talvez você diga assim, mas irmão Adilson, eu... Olha, está escrito lá no livro de Jó, que Deus mudou o cativeiro de Jó, quando Jó orava pelos seus amigos. Ele estava na maior desgraça, dentro da história. Aquele conceito, ele estava mal, mas ele orou pelos seus amigos, e Deus mudou o cativeiro dele. Peça bênção para o teu irmão, e Deus vai abençoar você. Aleluia. Então fale com Deus agora. Pai querido, eu te dou graças por mais esta oportunidade, pelo privilégio de ter vindo a esta casa e ter participado deste encontro tão maravilhoso, de poder estar com estes irmãos e irmãs que por amor vieram a este lugar. Te agradeço por cada ensino, por mais este passo que podemos dar na avaliação, meditação, pregação e compreensão da tua palavra. Eu recebo cada lição dessa para o meu coração, Senhor, e eu quero aplicá-la no meu dia a dia. Nas horas difíceis em que eu não tiver explicação, eu certamente gritarei como a Ciro Fenícia. Nos momentos em que eu precisar de um milagre todo especial, eu me retirarei da multidão. E lá no sossego, no meu quarto, eu deixarei tu cumprir em mim toda a tua vontade e me prepararei para as tuas ações. E publicamente, eu sempre hei de repartir com os famintos, com os sedentos, toda a verdade, toda a tua palavra. E também colocarei em disposição tudo que tenho, porque entendo que esse é o teu querer, que a gente não se fie das coisas que alcançou,
mas que na matemática celestial nós possamos dividir o que temos, para que então tu canalizes cada vez mais a todos nós, para ajudarmos muitas outras pessoas. Oro a ti, Senhor, em favor daqueles que nos assistindo pelas redes sociais, estão precisando de socorro, estão precisando de ajuda. Quem sabe em alguma casa está uma mulher, um homem, um filho, uma filha clamando por um milagre como a Cirofenícia. Ou quem sabe, Senhor, entre os pagãos estão pessoas gritando o teu nome e dizendo: tem misericórdia de mim. Eu oro por eles neste momento. É possível que muitos dos nossos ouvintes não tenham tido a respeito de si mesmo um juízo positivo, meu Pai, e possa haver entre os que nos ouvem aqueles que até digam: eu não mereço, eu não posso, ou Deus não vai me atender. Que nesta noite, de uma forma maravilhosa, Senhor, tu os alcance com tua graça, com teu amor, e as tuas misericórdias os cubram, que eles possam descobrir, Senhor, que tu és um Deus maravilhoso, um Deus querido, que não abandona ninguém, que te compadeces mesmo da multidão que não te entende, da multidão que não te percebe, que não se aproximou dos que estão perto e dos que estão longe, que tu és Deus que quer o bem de todo aquele que se volta para ti, e que não despedes ninguém vazio. Querido Senhor, quem sabe alguns estão com a alma travada, trancada, uma angústia interior e não conseguem conversar, não conseguem expressar, e já tantas são as suas tribulações que não conseguem nem ouvir mais. Como disse o meu amigo essa semana, Senhor, que às vezes o seu cálice está tão cheio que já não cabe mais nada e que não sabe se ouvir fará efeito positivo. Oh, mas tu nos mostraste nessa noite pela tua palavra que tu abres os ouvidos que estão fechados e tu destrava a língua que está travada. Tu és Deus poderoso que podes mudar toda a situação, podes redesenhar a vida, tu podes fazer maravilhas e arrancar dos precipícios, dos poços, aqueles que lá caíram, dos despenhadeiros, tu traz a tua ovelhinha, tu sara as feridas, tu restaura a vida, tu é o Senhor, a ti seja a glória nessa noite. Aleluia! Tu cura todas as enfermidades, tu traz alívio à alma, tu, Senhor, é Deus para todo sempre. Entre todos estes que apresento diante de ti, Senhor, em possibilidades por causa daquilo que divulgamos, também apresento o Edson Mafra, meu Senhor, que precisa da tua ajuda, precisa de ti mais uma vez. Oh, aleluia, que em dias de sua vida possa o teu filho, Senhor, ter um encontro maravilhoso contigo e que tenha, Senhor, um livramento maravilhoso da tua parte. Oro pela Eliette Pacheco, que pede oração, esta filha cuja depressão a dominou e que está em estado de queda. Oh, eu oro, Senhor, neste momento, sara tua filha. Tu é o maior de todos os psicólogos. E a psiquiatria, Senhor, quem a inventou, senão tu mesmo? Tu sabes como consertar o coração humano. E tens acesso que a medicina ainda não encontrou. Acesso à alma. Tu podes mudar os transtornos. Tu pode consertar, Senhor, todas as coisas. Tu és Deus, para ti não há impossível. Em o nome de Jesus, eu apresento diante de ti, Senhor, toda esta necessidade, crendo que tu és poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos.